Bora? Vamos lá, meus caros colegas, meus queridos amigos e amigas, né? E agora a gente tem que usar amigas, porque a gente não pode mais falar no gênero nem homem nem mulher. Vamos lá, voltando à nossa aula, que estamos falando sobre os crimes do 122 em diante, né? Até o 128. E aí esgotamos, então, os crimes contra a vida prevista no Código Penal e, portanto, crimes contra a vida, aquele relembrando, submetidos ao Tribunal do Júri, seja ele na sua modalidade consumada ou na sua modalidade tentada. Vimos que a instigação, o auxílio ao suicídio e a automutilação também admite a modalidade tentada, que o infanticídio também admite a modalidade tentada e que o aborto também admite a modalidade tentada, assim como o homicídio também. E sabemos que todos eles, na sua modalidade tentada ou consumada, são submetidos ao Tribunal do Júri. Quando estávamos terminando a outra aula, e eu deixei de fazer uma observação, e aqui percebo e ressalto para vocês, isso é bom porque a memória é reativa, a gente estava falando das 4 modalidades de aborto criminoso. Falamos que existe, né, o aborto natural, o aborto acidental, o aborto criminoso e o aborto legal. E vou tratar na aula do aborto criminoso. Dentro do aborto criminoso eu tenho o aborto praticado pela própria gestante, 124, caput ali, primeira parte. O aborto praticado pela gestante, consentimento dela, mas que alguém pratique, eu tenho 124, segunda parte. A provocação do aborto sem o consentimento da gestante, eu estou no 125. E a provocação do aborto com consentimento, todavia, excepcionando a teoria monista, prevista no artigo 29, então nós tivemos que remeter aqui, por exemplo, senhores, eu falo para os meus alunos da importância da parte geral. Porque nós aqui falamos do artigo 13, na omissão de socorro, na modalidade omissiva do suicídio, lembra como falamos do bombeiro, do carcereiro, enfim, daquele que se coloca na situação jurídica de dever de impedir o resultado, e aí falamos da conditio sine qua non, falamos do 14 que trata da tentativa, falamos do 29 agora que diz sobre a comunicabilidade das circunstâncias, e aí a gente está falando de coautoria, e todos aqueles que praticam para o crime, que concorrem para a prática do crime, respondem pela mesma pena, lembra? Salvo, e aí vem na medida da sua culpabilidade, que a gente já estudou isso, vocês já estudaram isso na parte geral, e falamos também aqui do artigo 30. Então eu tenho que conhecer a parte geral para poder fazer essa remessa da parte especial. E na parte especial tivemos que falar do 129, que vocês ainda não tiveram aula, mas falamos também ali na instigação, auxílio, o induzimento ao suicídio e à automutilação, também falamos do artigo 121, que vocês já tiveram aula. Então veja que o Código Penal, ele vai brincando com os artigos e vocês precisam conhecer desses artigos. No 128, quando eu falei do aborto legal, a única expressão que eu queria trazer para vocês é que o aborto legal não é punido uma causa de isenção de pena, então de aplicação de pena, e tem que ser praticado por médico. Então o sujeito ativo do aborto legal é um médico. E aí dentre as circunstâncias que a gente vai colocar. Então, na modalidade do inciso 1º desse aborto legal, então aqui eu colocando na lateral só para vocês se identificarem, o aborto terapêutico, chamado de aborto terapêutico ou necessário. Por quê? Porque essa modalidade que não tem outro meio de salvar a vida da gestante que não seja sacrificar a vida do feto, ou seja, eu tenho esse estado de necessidade, bens jurídicos legítimos, lembram? Da legítima defesa e do estado de necessidade, bens jurídicos legítimos que vão sobrepesar e eu não consigo me safar, eu não consigo sair dessa situação de outra maneira que não sacrificando um dos bens jurídicos e que seja realizado por médico. O aborto previsto no inciso 2º, que é aquele aborto da vítima oriunda de um estupro, e aí a gente diz, bom, ela pode querer ter o filho, mesmo vítima de estupro, mas ela pode também querer não ter. O que é necessário que o médico pegue? O consentimento da gestante dizendo, eu fui vítima de estupro e eu não quero ter esse filho que eu estou fecundando, eu não quero ter que essa criança nasça. Então, ele tem que ser resultante de um estupro, ou se ela for menor de 18 anos, o representante tem que consentir, ou ela mesma consentir, e também deve ser praticado por médico. Veja, estamos numa pós-graduação e essa que se encaminha para que os senhores tenham aí um conhecimento mais abrangente, e eu digo para os senhores, não só abrangente, como mais aprofundado do delito de aborto. Então eu não tenho que ficar aqui, e aí eu trouxe essa classificação doutrinária,
só que vocês tenham, porque o que se tutela aqui é a vida, e aí a vida, voltando, me perdoem, o que tutela é a vida, e a vida intrauterina, depois a gente tem a vida do neonato, a gente teve a vida do neonato, e a gente teve a vida extrauterina, que é a vida que se tutela para o crime de homicídio ou tentativa de homicídio. O sujeito passivo, a própria mãe, um crime de mão própria, porque é o delito do autoaborto, ou também um terceiro que pode praticar o aborto com consentimento ou sem o consentimento da gestante. Um crime de ação livre, porque eu não digo como o aborto pode ser cometido, ele pode ser cometido por espancamento, por chute, por soco. Eu posso tomar um remédio, eu posso tomar veneno, eu posso tomar ácido, eu posso tomar bebida alcoólica, eu posso tomar aquilo que leve à prática do aborto doloso, o aborto em que ela tem consciência da prática do delito de aborto, ou o terceiro, sem o consentimento dessa, tem, então, como dolo, como a vontade, a prática do aborto. Eu lembro para vocês que eu falei, delito culposo só é possível quando houver expressa previsão legal. Se não houver, não tem modalidade culposa. Senhores, traz para mim, homicídio pode ser culposo? Sim. Instigação, auxílio, induzimento ao suicídio ou automutilação pode ser culposo? Não. Por quê? Porque não tem previsão legal. Basta. O infanticídio pode ser culposo? Não. Por quê? Não tem previsão legal. O aborto pode ser culposo? Não. Por quê? Porque não tem previsão legal. Ponto. Dos delitos contra a vida previstos ali no título, e aí nós vamos caminhando pelos títulos do Código Penal, dos delitos contra a vida, eu só tenho a possibilidade da modalidade culposa no crime de homicídio. E aí nós sabemos que o homicídio doloso é julgado pelo júri, mas o culposo é julgado pelo juiz singular. Mas, na modalidade tentada, tanto o homicídio quanto o aborto, quanto a instigação, auxílio, suicídio ou automutilação, como o aborto, todos eles na modalidade tentada ou consumada, porque eu tenho a possibilidade, são existentes, admitem a tentativa e mesmo sendo tentados são submetidos ao tribunal do júri. Esse é um raciocínio que os senhores têm que ter. Diferença entre culposo e a possibilidade de tentativa do delito. Ponto. A consumação, crime material instantâneo e elemento subjetivo é o dolo. Bom, feito isso, nós vamos adentrar nas questões mais polêmicas da jurisprudência, né? Aquelas que então vamos discutir. Bom, eu vou falar aqui do aborto dos gêmeos, mas depois eu vou entrar no aborto do anencéfalo, que é aquela questão que palpitou aí há mais de 8 anos atrás, o STF, na sua grande maioria, que é aquele que vai nascer sem o tubo neuronal. Então, falando do aborto de gêmeos, eu tenho quando a conduta é realizada antes que a mãe saiba que tem gêmeos, ou antes que ela seja cientificada, né, pelo médico, de que são 2 corações, né? Tem gente que vai saber isso só com 6 meses, por quê? Porque eu digo até por uma experiência familiar, porque os 2 corações, inclusive, batiam ao mesmo tempo. Então, não tinha como saber que existiam 2 corações, porque eram gêmeos univitelinos e estavam dentro da mesma placenta. E aí não tinha ultrassom, que você conseguia ver ali os 2 sacos, né, 2 bolsas gestacionais, mas então houve essa ocorrência que eu conheço. Bom, se ele não sabe, ele não pode responder por duplo homicídio, concorda? Porque ele não tem o dolo de saber que aquela gestante estava grávida de dois fetos. Nem ela pode responder por duplo crime de aborto, enfim, né? Se houver sido feito o exame e já se souber que era gêmeos, então haverá um duplo homicídio em relação a ambos, né? Cada um será vítima de homicídio. Aí trata-se de crime, aí nós vamos lembrar também do que é crime formal, do que é crime material e do que é o formal impróprio. Então, se eu mato gêmeos sabendo que eles são gêmeos, eu dou um chute numa barriga, eu tenho uma conduta, 2 resultados. Senhores, isso nos remete à leitura também da parte geral, dos artigos 69, concurso material, 70, crime formal, formal próprio e formal impróprio. E no 71, o crime continuado. Então, precisamos também nos remeter à parte geral, quando estamos estudando aí a possibilidade de dupla penalidade no caso do aborto de gêmeos. Bom, vamos entrar aí na questão super polêmica, a famosa ADPF, e aí, senhores que devem conhecer, se não conhece, faço aí um pedido expresso de que vejam o voto da arguição do descumprimento do preceito fundamental de número 54.
onde é ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, e aí nós estamos falando de pessoas, médicos, enfermeiros, cardiologistas, todos envolvidos nessa questão, a fim de declarar a constitucionalidade, ou seja, reconhecer a legalidade da interrupção da gravidez em caso de fetos anencéfalos. E aí, senhores, eu digo, o consentimento do aborto, né, o consentimento da legalidade da prática de ceifar a vida de um feto e com o consentimento da gestante. Então, eu não tenho que falar, olha, se a gestante não quiser e ela quiser levar a cabo e ter o filho da forma que ela for nascer, é um respeito à liberdade dela. Mas se ela souber que seu feto, que seu filho, que aquele que ela está gerando, não nascerá com vida, ou se nascer com vida, né, na verdade, se nascer sem vida é natimorto, mas se nascer com vida, ele terá aí a expectativa de 8 minutos de vida, de 10 minutos de vida, e nós vimos muitas reportagens à época sobre esse assunto. Que ela, então, tem autorização judicial como uma causa, e aí eu chamo os senhores, vejam aqui comigo, voltem, é uma causa, essa autorização vira legal, porque eu tenho uma autorização judicial para poder cometer esse aborto. Então, o médico, ele recebe, então, esse mandado, a cientificação dessa ação, e ele pode, então, praticar o aborto do anencéfalo com isenção de pena e não ser punido, também sendo uma modalidade supralegal de aborto com consentimento da gestante, né? Então, o anencéfalo é a má formação do tubo neuronal da criança. Para isso é necessário um laudo que comprove essa formação, né, essa má formação, essa não formação do tubo neuronal do desenvolvimento embrionário. Eu trouxe aqui no julgamento do STF, destaquei uma parte dos votos que são assim fantásticos, eu rogo para que vejam. Então, ele é um morto cerebral, o anencéfalo, ele não tem cérebro, ele não formou essa caixa craniana. Na verdade, ele não detém, ele nem tem possibilidade de deter uma atividade cortical, cervical, né, de ficar de pé. Então, ela tem uma deficiência de plano neurológico tão evidente que autoriza, então, o aborto consentido de maneira judicial e aí com o consentimento da gestante. Então, na verdade, é responsável pela consciência, por quê? Porque a mãe, ela passa a não ter uma relação com o feto, ela passa a não ter uma comunicação de afetividade e emotividade com o feto. Mas, ressalvo, se a mãe quiser ter o filho, ela tem todo o direito de ter o filho e não é o judiciário que vai obrigá-la a ter filho. Eu quero agora ressaltar que daí o Conselho Regional de Medicina, ele publica uma resolução, que é a resolução 1989/2012, regulamentando como é que eu vou reconhecer o anencéfalo, né? Bom, leiam a recomendação, tenham isso em mente, leiam a arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 54. Aqui eu paro para fazer um parênteses e aí indo para o nosso final de aula e trazendo para vocês os julgamentos mais recentes do STF e do STJ. Eu tenho um HC, hoje, de suma importância, ainda parado no STF, ainda sobre o crivo de um julgamento ainda, o HC 124/306 do Rio de Janeiro. Esse HC, ele vai tratar da liberdade de aborto até o primeiro trimestre, ou seja, até o terceiro mês de gestação. Então, ele fala que mantém a liberdade de escolha daquela mulher que, por exemplo, o marido largou. Então, se não chegou até o 30º mês, ou seja, se está dentro ainda do primeiro trimestre gestacional, leia-se, senhoras, quem conhece gestação, até o 12ª semana de gestação, diz o ministro Fux, teoricamente, e aí eu trago uma parte do relator, e ele diz que criminalizar a prática da conduta de abortar nesse contexto de que a gestante dentro do primeiro trimestre quis e supere, então, a liberdade da gestante. E diz ele, os direitos sexuais e reprodutivos da mulher
que não pode ser obrigada pelo Estado de manter uma gestação indesejada, autonomia da mulher que deve conservar o direito de fazer suas escolhas existenciais, e ela tem um prazo para reconhecer isso, a integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre no seu corpo, no seu psiquismo, os efeitos da gravidez. E igualdade da mulher, já que homens não engravidam, diz o ministro. Então a mulher tem que se igualar a ele. Por quê? Porque o aborto é um crime tipicamente feito contra a mulher, né? E a vida do nascituro. Então, depende de respeitar a vontade dessa mulher e aduz que a punição ofenderia o princípio da proporcionalidade. Veja, isto não é um voto confirmado, eu não estou dizendo que isto é solidificado, que isto é regulamentado, nem juramentado. Estou dizendo que pende um julgamento aí no STF, que os senhores devem acompanhar através dos informativos, que é o HC 124-306 do Rio de Janeiro, em que há uma discussão bastante ferrenha quanto à possibilidade. Quem vota ali é o Barroso, e ele vai falar do direito à vida, à liberdade de expressão, e aí vai falar todo sobre esse Estado que tem a mulher de igualdade com o homem, se considerado até o primeiro ou até o terceiro mês, primeiro trimestre ou 12ª semana de gestação. Então, agradeço, espero ter trazido para vocês aí as questões mais polêmicas, as atualidades que vem tendo o Código Penal, né, essas atualizações do Código Penal, e também palpitado algum assunto que seja de interesse de vocês. Eu agradeço pela participação, nos vemos no próximo módulo, onde vamos falar de receptação e imunidade.